Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Life Performance TV. No episódio desta semana vamos falar sobre cura de doenças. Será que é possível, através da compreensão da lei da atração, nós promovermos mudanças que tragam a cura do nosso organismo? Então é sobre isso que vamos falar hoje. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal e quer ter acesso aos melhores conteúdos sobre sucesso, reprogramação mental e lei da atração, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Pois bem, antes de iniciar com a temática desta semana, eu queria apenas relembrar que iremos ter o Sem Limites ao vivo na cidade de Lisboa, em Portugal, no próximo dia 30 de março, e depois teremos no mês de abril, no dia 25, Sem Limites ao vivo, e no dia 26, a Matriz do Sucesso, em Luanda, em Angola. Para ambos os eventos, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os contactos para vocês poderem ter acesso a esta palestra ao vivo, tanto Sem Limites como a Matriz do Sucesso, ok? Então espero por si lá, espero vê-lo em breve. Ora bem, doenças. Muitos de vocês me têm pedido para falar sobre isto. Luís, existe alguma coisa que eu possa fazer para promover ou estimular a cura do meu corpo através da lei da atração ou dos princípios da física quântica? E a resposta é muito clara. Claro que existe. A compreensão de facto de o que é doença e de que forma é que funciona o nosso organismo pode nos trazer a cura. Mas para que eu vos pudesse trazer realmente aqui o conteúdo de uma forma válida e não fantasiosa, para evitar criar falsas expectativas, não é? Eu tive que estudar bastante. Então só agora é que eu me sinto totalmente preparado para partilhar com vocês esta informação. Mais uma vez, nós estamos aqui a lidar com vidas humanas e vocês que confiam nas minhas orientações e no meu trabalho, eu tenho que ter muito cuidado porque é uma responsabilidade muito grande da minha parte promover conteúdo que depois não tenha qualquer tipo de embasamento nem científico nem factual na vida prática. Não é? Então, esse é um dos princípios básicos do meu trabalho. Trazer-vos conteúdo que não só seja cientificamente aceite e que possa ser compreendido, mas também que eu tenha vivido na primeira pessoa. Mais uma vez, vocês sabem que a minha vida é o maior laboratório do conteúdo que eu passo para vocês. Se eu não vivi, eu não tenho legitimidade ou não me sinto, de alguma forma, totalmente preparado para partilhar com vocês as informações. Então, tudo que eu vou partilhar com vocês hoje, eu vivi na primeira pessoa. Ok? Então, vamos lá. Nós temos que pensar em tudo o que existe à nossa volta, o universo, o nosso corpo, tudo o que existe como sistemas. Como se fosse uma máquina, não é? Dentro dessa máquina tem todos os componentes para que haja um bom funcionamento desse sistema. Nós podemos dizer que o nosso corpo é um micro-universo, ok? Então, como qualquer sistema, esse sistema está preparado para, de alguma forma, qualquer acidente de percurso. Por outras palavras, nós sabemos que o nosso organismo, por exemplo, que tem o sistema imunitário, para quem está em Portugal, o sistema imunológico, para quem está no Brasil, que combate as infecções de bactérias, de vírus. Por outras palavras, nós temos um sistema de defesa que nos protege para que o nosso organismo esteja em pleno funcionamento. Por outras palavras, nós temos dentro de nós a sabedoria no nosso organismo para a cura de qualquer doença. E aqui não há exceções, qualquer doença. Porquê? Porque a doença nada mais é do que uma manifestação externa de que há uma desarmonia energética no nosso organismo ou no nosso universo. Vamos dizer isto em relação ao nosso corpo, não é? Uma das coisas que eu percebi e que fui também pesquisando, obviamente, é que cada componente do nosso corpo, o coração, os pulmões, os rins, o fígado, o intestino, todos os componentes, têm uma determinada assinatura energética, ou seja, estão a vibrar numa determinada frequência. Então nós podemos dizer que quando essa vibração é alterada, há uma desarmonia, ou seja, o sistema não está a funcionar de forma correta. Por isso nós, quando estamos constipados ou resfriados, temos o nariz entupido, a garganta inflamada, tudo isso, ou seja, há componentes do nosso sistema que manifestam um desalinhamento energético. Isto tem tudo a ver, obviamente, com a lei da atração. Então, para que o nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunológico, o sistema de proteção do organismo possa afastar essas doenças, nós temos que proporcionar ou fornecer-lhe as ferramentas energéticas para que haja novamente o reequilíbrio, ok? Portanto, que haja esse processo de regeneração, de autocura, ok? E nós, obviamente, que sabemos que se há uma assinatura energética em cada componente do nosso organismo e que esses componentes são afetados pela forma como nós interagimos com o mundo à nossa volta, então, mais uma vez, voltamos ao princípio básico de que pensamentos, palavras e ações podem trazer harmonia ou falta de harmonia ao nosso corpo. E depois, mediante, obviamente, a desarmonia, nós vamos manifestar uma doença.
Então, se nós neste momento estamos já a manifestar a doença, significa que aquilo que nós fomos semeando no nosso sistema foi algo que não estava compatível com o seu bom funcionamento. É isso que nós temos que compreender, ok? E nós sabemos que, por exemplo, e vamos aqui fazer a abordagem das 3 componentes principais de interação com o mundo à nossa volta, não é? Vamos imaginar a questão dos pensamentos. Nós sabemos que pensamentos como ansiedade, pensamentos como raiva, como ódio, que trazem problemas, por exemplo, na questão da depressão, não é? Portanto, a falta de equilíbrio na nossa mente, no nosso cérebro. Então nós sabemos que ficamos mais tristes, ficamos depressivos, portanto há uma série de manifestações e patologias que podem decorrer apenas da forma como nós pensamos, daquilo que nós guardamos na nossa mente. Uma pessoa que está constantemente focada naquilo que está mal na sua vida vai com certeza promover um desequilíbrio no seu sistema. Ou seja, os seus componentes orgânicos não vão estar na vibração certa. Então é preciso que nós consigamos restabelecer essa linha, vamos dizer assim, condutora daquilo que é normal no nosso corpo. A mesma coisa em relação às nossas palavras. Nós vemos que pessoas que falam num tom mais altivo, que são pessoas sempre que reclamam da vida todos os dias, mais uma vez elas manifestam várias patologias, porque isso está a afetar o seu universo orgânico. Da mesma forma em relação às ações. Seja através da execução de uma profissão perigosa, que pode obviamente promover uma doença, de hábitos nocivos, por exemplo, ter uma vida sedentária, fumar ou qualquer tipo de vício. E a mesma coisa em relação ao próprio alimento, porque o alimento é a energia que nós estamos a colocar no nosso sistema, não é? Então, quando nós temos uma alimentação desequilibrada, nós vamos manifestar uma doença. Porquê? Porque não estamos a fornecer energia limpa para o nosso corpo. Então é tudo isso que nós temos que pensar em termos de condicionantes. Mais uma vez, temos sempre aqui estas 3 formas de interação. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, e isto implica tudo, os nossos hábitos, o tipo de alimentação, o tipo de mentalidade que temos, o tipo de estado de espírito, tudo isso vai afetar o bom funcionamento do nosso organismo. Mais uma vez, voltando a lembrar que nós temos dentro de nós as ferramentas necessárias para curar virtualmente qualquer doença. Ok? Em 2017, e se vocês acompanham o meu trabalho já há algum tempo, vocês sabem que eu passei por um processo de exaustão física. E na medicina clássica, ou na medicina convencional, portanto aquilo que nós temos nos nossos hospitais em todo o mundo, eu não encontrei uma resposta para qual era o meu problema. Eu estava a manifestar, entre aspas, doença, ou seja, desarmonia ou desequilíbrio, mas eu não conseguia perceber qual era a origem disso. E, portanto, foi uma busca exaustiva, foram 12 especialistas que eu busquei e tudo aquilo que eram os meus exames e os meus resultados laboratoriais, tudo dizia que estava perfeito. Portanto, havia ali realmente algo a mais. E foi quando eu entrei na vertente da medicina quântica, da naturopatia, que eu compreendi realmente essa questão da vibração de cada um dos componentes do nosso corpo. E a partir do momento em que eu compreendi e comecei de facto a deixar que o meu organismo tivesse as ferramentas necessárias para se autorregenerar, ou seja, para fazer a autocura, nunca mais tive problemas de saúde. Então, eu lembrava-me, por exemplo, quando eu era um pouco mais pessimista e via a vida de uma forma muito sombria, por exemplo, estava sempre muito atento às notícias da televisão, aos crimes, aos assaltos, às crises do governo, aos problemas económicos, eu tinha frequentemente dores de cabeça, ou enxaqueca, como muitos chamam, e dores de costas. E a pessoa diz assim, mas o que é que tem a ver essa questão? Tem tudo a ver. Porque eu estou a afetar o meu universo pessoal através daquilo que são os estímulos, ou seja, a energia que eu interajo. Então, se eu estou a lidar com coisas negativas, eu vou manifestar coisas negativas. A mesma coisa acontecia com o tipo de alimentação. Eu dava ao meu corpo energia poluída ou suja. Alimentos processados, as pizzas, os hambúrgueres, todas essas coisas que aparentemente todos gostamos, não é? E que são inocentes, mas que na verdade fazem com que o nosso organismo manifeste desarmonias ou desequilíbrios. Porquê? Porque mais uma vez não é uma energia limpa. É uma coisa que é fabricada, que não está na natureza à nossa disposição. E a mesma coisa acontece em relação à forma como eu falava. Eu às vezes tinha a tendência para estar focado naquilo que estava menos bem na minha vida e isso trazia consequências. O estilo de vida sedentário que eu tinha no passado trazia-me sempre dores nas articulações, por exemplo, nos joelhos, sempre que mudava o tempo, como as pessoas dizem que havia aquelas dores na rótula e tudo isso, hoje em dia não tenho nada disso. Porquê? Porque eu comecei a adotar um estilo de vida compreendendo que eu tenho dentro de mim as ferramentas de cura. Ou seja, a cura do meu organismo já vem de fábrica, da forma como ele deve ser curado. E posso-vos dizer, por exemplo, em relação a químicos,
muito dificilmente eu hoje coloco um medicamento na minha boca. Porquê? Porque eu compreendi todo este conceito. Óbvio que isto é uma coisa que é difícil de nós implementarmos, porque nós fomos criados numa sociedade que pensa de uma forma sempre para, de alguma forma, tratar os sintomas, nunca tratar a origem dos sintomas, ou seja, aquilo que vai criar a doença. E aquilo que cria a doença é a falta de harmonia. E aqui nós temos, mais uma vez, as 3 formas de interação com o mundo real: pensamentos, palavras e ações. Então, para que nós possamos utilizar a lei da atração para curar as nossas doenças, nós devemos fornecer ao nosso organismo aquilo que é energia limpa ou energia positiva para que ele funcione da forma como foi criado. Ou seja, da forma expectável, não é? Porque ele tem as ferramentas e os mecanismos para fazer esse processo de autocura. É óbvio que existem aqui algumas doenças mais graves que nós muitas vezes precisamos do recurso à ciência para poder trazer essa cura. Porque de uma forma tradicional nós tínhamos que estar num ambiente controlado a 100% para que nós conseguíssemos ter esse processo de autorregeneração. Ou seja, nós tínhamos que viver isolados dentro de um laboratório, de alguma forma controlar todas as dinâmicas e tudo aquilo que eram as condicionantes à nossa volta para poder fazer esse processo. Portanto, não é inválido nós utilizarmos a medicina, de facto, mas temos que compreender sempre este princípio. Se nós conseguirmos que cada um dos componentes do nosso corpo estejam na vibração certa, ou seja, que estejam no alinhamento vibracional certo, eles vão conseguir promover o equilíbrio total na parte orgânica. Ou seja, qualquer ataque de vírus ou bactérias ou qualquer circunstância externa que venha a comprometer esse sistema perfeito que é o nosso corpo, vai ser combatido com eficácia. Então é isso que nós vemos acontecer em muitas culturas mais orientais, que é precisamente essa questão da prevenção. Ou seja, eu se der ao meu organismo toda a energia limpa para que ele funcione de forma correta, a doença é ausente. Então é isso que eu quero que você compreenda e aquilo que me compete a mim enquanto profissional especialista nesta área e pesquisador nesta área é precisamente passar para vocês estes conceitos. É óbvio que isto é apenas mais uma informação para vocês terem consciência, ou seja, expandirem a vossa mentalidade, porém não é uma coisa que seja fácil de implementar no nosso dia-a-dia. E tudo aquilo que eu tenho partilhado aqui no canal desde o início, desde 2014, tem sido realmente pequenas ferramentas que nos permitem atingir esse equilíbrio. A questão da meditação, a questão dos hábitos que vamos tendo, a postura de gratidão, o perdão, tudo isso vai contribuir para fornecermos energia limpa ao nosso organismo. E dessa forma fazer com que ele consiga funcionar de forma correta e ter a capacidade para fazer a autocura ou autorregeneração. Então, de uma forma muito sucinta, e para rematarmos o episódio de hoje, para que você possa utilizar o princípio da lei da atração ou da física quântica na cura de doenças, você deve promover um equilíbrio no seu organismo. Através de pensamentos, palavras e ações positivas, você vai conseguir restabelecer o equilíbrio e dessa forma ele vai combater, ou seja, o seu corpo vai combater qualquer desequilíbrio e desarmonia que possa estar a existir. Por outras palavras, vai afastar a doença e voltar a trazer um bom funcionamento do seu corpo. E agora eu pergunto, de que forma é que compreender que cada um dos componentes do nosso corpo tem uma vibração específica e que nós temos dentro de nós o segredo para a autocura ajudou a expandir a sua consciência? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é sempre muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.